Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso sobre como escrever um TCC em 21 dias. E agora a gente vai conversar sobre citação. Isso mesmo. Imagine que você esteja escrevendo o seu TCC e eventualmente você queira mencionar a ideia de um autor que consta de um artigo científico ou de um livro. Existe uma forma de se fazer isso para que você não incorra naquilo que a gente chama de plágio. O plágio acontece quando eu copio literalmente aquilo que foi escrito por um autor sem identificá-lo. Na medida em que eu faço isso, o plágio gera reprovação. Então eu tenho que ter muito cuidado, até porque a maior parte das instituições de ensino possuem software de identificação de plágio, para que você não pegue um trabalho já pronto e coloque o seu nome lá. Isso, é claro, é considerado como plágio e, consequentemente, gera reprovação. Então, existe toda uma forma de se fazer citação e o conhecimento que eu vou trazer nessa aula aqui para você é fundamental, até para que você não perca tempo. Muita gente perde tempo demais tentando entender a ABNT, tentando ver como é que se faz uma citação e acaba não conseguindo deixar o trabalho fluir, né? Se você quer fazer o seu trabalho em 21 dias, como a gente propõe, é imprescindível que você se atente ao que eu vou ensinar nessa aula, tá? Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre regras de citação e ABNT. É claro, né? Quando a gente fala sobre regra de citação, quem fixa a regra sobre como fazer uma citação em trabalho acadêmico é a ABNT, então é preciso que você entenda como é que ela funciona. Só que antes de eu falar sobre as formas de citação na ABNT, e aqui eu vou trazer, né, as principais formas, não vou detalhar tudo, né, tudo vai constar aí em anexo para você poder consultar, caso você queira algo mais aprofundado. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te dar uma informação assim, que vai mudar a sua vida, e eu te garanto que ter conhecimento sobre isso que eu vou te apresentar agora modifica completamente a sua forma de produzir um trabalho acadêmico. Muitos alunos, né, perdem tempo demais ao fazer um trabalho acadêmico justamente porque não conhecem 3 plataformas que eu vou te apresentar agora. Então, como a pessoa não conhece, ela tende a fazer citação de forma manual, ela tende a colocar ali do jeito dela, né? E aí ela vai perdendo tempo, tentando abrir o livro, procurando autor, não sei o quê, e aí tenta fazer do jeito, não sabe se está certo, se está errado, acaba até errando. Antes de você analisar a BNT, antes de você analisar quais são as regras que falam sobre citação, primeiro é preciso que você conheça 3 plataformas e que você tente utilizá-las ao máximo, tá? A primeira delas, e mais útil, você não tem noção de como essa plataforma é útil, é a plataforma More, uma plataforma desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina, que permite gerar referências automaticamente de acordo com a ABNT. Olha que interessante, né? Se você é daqueles alunos que fica colocando, autor, é isso, é aquilo, e não sei o que, agora é o título, agora é o nome da revista, essa plataforma ela é incrível, porque ela organiza tudo isso para você, gerando a referência automaticamente nos termos da ABNT. Então, ao invés de você pegar o seu trabalho e ficar olhando a ABNT e fazendo igual está na ABNT, você acessa a plataforma, ela vai te pedir os dados, então, nome do autor, você escreve. Título da obra, você escreve. Então, ano da obra, você escreve. Você vai colocando os dados, preenchendo, e ao final você clica, gerar referência automaticamente. Olha que lindo, gente. E de repente, a referência está criada, nome, título, tudo mais, do jeitinho que a ABNT exige, sem que você precise ficar comparando a ABNT com aquilo que você está fazendo. Veja como essa ferramenta é incrível. Ao invés de perder tempo, você simplesmente entra na plataforma, gera a referência automaticamente. Veja que lindo, e aí você pode utilizar no seu trabalho. Essa é a primeira ferramenta, ela é incrível e ela faz com que o seu tempo, né, seja muito mais otimizado. A segunda plataforma, que é praticamente obrigatória também, é a Mendeley, tá? Uma plataforma que é basicamente um software. E esse software ele permite fazer o gerenciamento das suas referências. Ela permite que você faça buscas dentro do próprio texto e gere citações que você deseja. Como assim, Marcílio? A plataforma Mendeley, basicamente, ela é um software gratuito até um certo limite, né? Mas dá para você fazer o seu TCC praticamente todo de forma gratuita, em que você pega os artigos, pega os livros que você tem, você joga nessa plataforma e aí vê que legal. Essa plataforma ela vai fazer o gerenciamento de tudo que você jogou lá. Então, imagina, você jogou um artigo, né? Além de você conseguir gerar a referência automaticamente, você consegue até mesmo pesquisar algo dentro daquele artigo.
Então, como é que eu uso, por exemplo, essa plataforma, esse software Mendeley? Basicamente, eu baixo o aplicativo primeiro, baixo o software, pego todos os artigos que eu selecionei com base naquelas referências, com base naqueles sites que eu te indiquei. Levantei todos os artigos, eu jogo esses artigos na plataforma. Aí vai ficar lá. Aí o que eu faço? Eu começo a digitar, começo a escrever o meu TCC. Quero citar alguma coisa? O Word vai ter a extensão do Mendeley. Eu clico nele e aí eu pesquiso. Sei lá, vou pesquisar aqui corrupção, jogo essa expressão e ele vai procurar dentro de todos os meus artigos onde foi que teve menção a essa ideia. E aí eu pego o trecho, já clico nele e ele já gera automaticamente, direto para o meu texto, a referência com o trecho e com a formatação da ABNT. Então o Mendeley ele é sensacional e ele, além de possuir o software, ele possui uma extensão para o Word. Então você já pode usar dentro ali do seu próprio texto. É muito útil. Você está escrevendo aqui tal, clica no Mendeley, vai lá, faz a sua pesquisa, já coloca o trecho da sua citação na forma da ABNT, tudo feito de maneira automática. Né? O Mendeley basicamente ele faz uma leitura dos metadados do artigo, do documento, né, que você jogou nele, e ele te permite ter tudo pronto nas suas mãos para que você não perca tempo. Por fim, você tem também, né, aquilo que a gente chama de Minhas Citações. É um site, uma plataforma que agiliza o arquivamento de fichamentos que você faça, né, fichamentos de leitura, e permite uma melhor organização. Então imagine, por exemplo, né, que você fez a leitura de 5 textos e aí você fez umas anotações, um fichamento. Para que você não perca isso, você pode jogar esses fichamentos, essas anotações na sua plataforma para consultar enquanto escreve. Então, gente, o que eu posso dizer é que eu, particularmente, utilizo essas 3 plataformas de uma maneira assim, sensacional e faz toda a diferença na hora de produzir. Né? Se você se perguntar, Marcílio, será que dá para escrever um TCC em 21 dias? Com isso aqui dá, até em menos tempo. Né? Claro que dá. Agora, você tem que começar a utilizar e conhecer a plataforma. Vai acelerar muito a sua produção textual. Ok, Marcílio, isso aqui vai me dar a referência já pronta. Beleza. Mas o que a ABNT fala sobre citação? Vamos aqui apresentar para você, basicamente, 3 tipos de citações que são mencionadas na norma da ABNT. Nós temos 3 tipos principais, existe, na verdade, várias formas dentro da norma, tá? Vários subformas, vamos dizer assim, subtópicos de apresentação, mas eu quero trazer aqui para você 3 formas de citação que são mencionadas pela ABNT e são as principais. Primeiro de tudo, você tem que ter em mente que você pode adotar 2 modelos de citação. O primeiro modelo é o modelo que a gente chama de sistema autor-data. Então, quando você faz a referência, você vai citar um autor, você coloca basicamente, né, o ano, o sobrenome do autor e o número de página. E ao final, lá no final do trabalho, você gera a sua referência. O outro modelo é o sistema completo, no qual toda vez que eu faço a citação, eu abro a nota de rodapé e coloco a referência. E aí eu tenho que repetir no final também. Então, você vai ter que adotar um dos dois. Ou o modelo autor-data, no qual você coloca, né, sobrenome, ano e número de página, ou modelo completo, em que você abre a nota de rodapé e coloca o sistema completo de anotação. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você aqui? Existem 3 formas principais de se fazer uma citação, independentemente se você adotou o modelo autor-data ou se você adotou o modelo do sistema completo. Quais são as 2 formas, as 3 formas, melhor dizendo? Nós temos a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Eu vou te apresentar essas 3 formas e no final eu vou fazer uma crítica aqui, tá? Que é uma consideração pessoal que vem sendo cada vez mais, né? Tem alguns tipos de citação que estão sendo mais desvalorizadas, enquanto outros estão sendo mais valorizados. Vamos lá. A citação direta, ela acontece quando eu copio Ctrl+C, Ctrl+V aquilo que o autor disse no artigo ou no livro, tá? Então eu vou lá, pego o trecho e transponho para o meu TCC. Marcílio, você não disse que isso é plágio? Isso vai ser considerado como plágio se eu não identifico quem é o autor da forma que a ABNT manda. Então, eu vou transpor o trecho que consta de um artigo ou de um livro exatamente como o autor disse para o meu trabalho e vou identificar o trecho e o autor. Se eu transponho literalmente aquilo que tem no livro ou no artigo, isso é chamado de citação direta. E aí,
ela pode ser considerada, essa citação direta em que há, né, a transcrição, ela pode ser considerada como uma citação curta ou uma citação longa. A citação é curta quando ela é feita em até 3 linhas. E aí você vai fazer desse jeito que está aqui, ó. Você vai mencionar, né, se for, por exemplo, autor, data, sobrenome, né, ano e número de páginas, e vai transcrever entre aspas ao longo do seu texto de forma natural, com a mesma formatação do texto, ou seja, né, tamanho da fonte 12, estruturação como se fosse um parágrafo normal. Então você tem esse exemplo aqui. Essa citação é a citação curta, menos de 3 linhas. A citação direta, quando ela é longa, ela acontece com mais de 3 linhas. E aí você vai ter que dar um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Tá? Você vai colocar como um outro parágrafo. Então, um exemplo aqui, ó. Para Pedro Barros Teixeira, aí ano e página, dou um espaço e começo com uma distância aqui de 4 centímetros até começar o meu texto. E aí esse texto ele vai ter uma fonte menor, sem espaçamento, 4 centímetros de distância. Tá? Eu vou transcrever literalmente. Então, a citação direta ela acontece quando eu transcrevo literalmente aquela ideia do autor que consta de um artigo ou de um livro, podendo ser uma citação longa ou curta. Curta, menos de 3 linhas, eu vou transcrever exatamente ao longo do meu texto entre aspas, né? Essa é a citação curta, desculpe, tá? E a citação longa é aquela com mais de 3 linhas, em que eu vou transcrever um parágrafo à parte com 4 centímetros de distância, sem aspas, tá? Seguindo a regra da ABNT nesse formato que você acabou de ver. Essa é a citação direta podendo ser curta ou longa. Atenção! Atualmente, a citação direta ela não vem sendo muito valorizada no meio científico, né? Basicamente, quem avalia pesquisa científica, quem avalia trabalhos acadêmicos, não gosta da citação direta, porque o aluno muitas vezes utiliza isso para ganhar páginas, ou seja, para ganhar espaço sem ter que escrever. Então isso não é muito valorizado. Muito cuidado, porque não há uma valorização muito grande sobre aquilo que a gente chama de citação direta. Muito mais valorizada é a citação indireta. Tá? Como é a citação indireta, Marcílio? Ela acontece quando eu coloco a ideia que eu extraí da obra do autor, porém com as minhas palavras. Então, quando eu faço uma citação indireta, eu vou dizer assim, olha, segundo o autor tal, a ideia central é isso, isso e aquilo. A parte onde eu estou escrevendo, eu não estou transcrevendo aquilo que tem no autor, eu estou colocando a minha ideia sobre a obra dele. Então, a citação indireta não é um simples processo de transcrição, mas sim uma avaliação crítica minha sobre aquela obra, aquilo que eu compreendi da obra, né? Nesse caso, eu vou escrever naturalmente, como se estivesse escrevendo o meu artigo. Isso é muito, muito valorizado, tá? Então, assim, na hora de fazer o seu TCC, ao invés de escrever citações diretas, seja curta ou seja longa, evite a citação direta e faça muito mais citação indireta, ou seja, aquela citação em que você coloca a sua ideia sobre a obra do autor, identificando, né, da forma certa. Se for autor-data, coloca sobrenome, ano e número de página. O número de página na citação indireta é facultativo. Se for o sistema completo, abra uma nota de rodapé e coloque a referência completa. Ainda existe a citação da citação, que é quando você cita um autor citado em um livro. Marcílio, como assim, né? Citação da citação acontece assim, eu tenho um livro, esse livro ele está citando um outro livro. Ao invés de eu ir lá na fonte, ao invés de eu ir lá no livro originário, eu cito a citação que tem nesse livro. Isso não é muito valorizado, tá? Mas é possível de ser feito. Você utiliza a expressão apud. Então, por exemplo, aqui você abre entre parênteses apud e faz a referência sem problema nenhum. E aí a citação ela pode ser direta ou indireta. Mas é uma citação de citação quando utiliza a expressão apud. Muita atenção, mais uma vez aqui. A citação de citação não é muito valorizada. Né? Avaliadores não gostam da citação porque o autor não está indo na fonte, ele não está indo beber da origem. Né? Então é interessante que ele vá na fonte mesmo para poder citar. Minha dica para você é, desses modelos, utilize a citação indireta, que é aquela que você coloca a sua ideia central, né? Sem copiar literalmente aquilo que o autor fez. Para isso, utilize os 3 instrumentos que nós indicamos aqui no início da aula, a plataforma More, plataforma Mendeley e também o fichamento de citações, ok?
Então, nessa aula é isso, coloque em prática, dê preferência à citação indireta, faça as referências utilizando as plataformas e comece a ver o seu TCC sendo construído com mais agilidade, beleza? Então é isso, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço!